Há um ditado que diz que a gente não é daqui nem dali, mas sim de onde guarda o cheiro da infância, de onde o coração aperta de saudade só de lembrar. A vida é uma viagem longa e às vezes a gente precisa sair do porto seguro para descobrir novos mares. Mas, por mais longe que vá, o fio invisível que nos prende à nossa origem nunca se rompe. Ele puxa, lembra, aconchega. É essa conexão que nos dá força. Se você já sentiu saudade de um lugar ou de uma pessoa que moldou quem você é, então essa história é para você. Senta aqui comigo, pega um café e me deixa te contar de onde eu vim. Meu nome é Lucas. Tenho 52 anos, mas quando fecho os olhos, sou apenas um menino de novo, com os pés sujos de terra e o coração leve. Minha história começa, e de muitas formas nunca terminou, em um pedaço do céu aqui em Minas Gerais, numa fazenda onde o tempo parecia correr mais devagar, respeitando o ritmo do sol e do canto dos galos. Minha mãe, Manuela, era o calor daquele lugar. O cheiro da sua cozinha era a trilha sonora da minha manhã. O bafo do pão de queijo saindo do forno, o café coado no pano, a farofa torradinha. Ela tinha as mãos calejadas da roça, mas um toque mais suave do mundo quando passava a mão no meu rosto, tirando o pó do quintal. Meu pai, Geraldo, era um homem de poucas palavras, mas de um sorriso largo e fácil. Ele não era fazendeiro, não. Meu pai era um mago dos sorvetes. Todos os dias, cedinho, ainda no sereno, ele saía com sua camisa limpa para a cidade. Ele tinha uma lojinha de sorvetes e picolés na rodoviária. Naquele ponto de encontro e despedidas, todo mundo conhecia o seu Geraldo. E ele conhecia todo mundo. Às vezes, nos fins de semana, ele me levava. Para mim, aquilo era a porta de entrada para o mundo. Eu me lembro de sentar no balcão com um copinho de gelatina de mocotó, que ele sempre me dava de graça, e ficar hipnotizado. "Uiaiço! Que ônibus grande, pai!" eu falava de boca aberta. E meu pai, enxugando o balcão, respondia: "Grande mesmo, Lucas, e cada um vai para um canto diferente do Brasil." Eu já conhecia os destinos pelas cores. O azul escuro era para o Rio, o vermelho para Brasília, o verde e amarelo para São Paulo. Eram como gigantes coloridos e barulhentos, cheios de histórias e pessoas com vidas completamente diferentes da minha. Mas a minha vida verdadeira era na fazenda. Era a rede no varandão, teimando em me embalar nas tardes quentes, com o cheiro do mato molhado da chuva da tarde, subindo, aquele cheiro verde, de vida, que gruda na alma e nunca mais sai. Era das brincadeiras com o Giló, meu cão vira-lata, que era mais o irmão de quatro patas. A gente corria pelos cafezais, aquelas fileiras infinitas de pés carregados de grãos verdes e vermelhos, e eu me sentia o dono daquele universo. Mas a roça também nos ensina o respeito. Meu pai sempre dizia: "A mata não é brincadeira, Lucas. Ela dá, mas também leva." Aprendi a ter medo do certo, da cobra escondida no tocão, do escorpião debaixo da lenha, da aranha marrom no banheiro escuro. Eram perigos reais que nos tornavam alertas, nos ensinavam a olhar com atenção para onde pisávamos. Uma lição que levei para a vida toda. E o rio? O rio que cortava a nossa propriedade era o nosso parque de diversões. A água gelada, cristalina, correndo sobre as pedras brancas. O grito de alegria ao pular do galho da engazeira na curva mais funda. O barro entre os dedos dos pés. A gente saía de lá limpo por fora, renovado por dentro e com uma fome de lobo. O tempo passou, como sempre passa. Fui para o colégio público na cidade, a vida seguiu seu curso. Mas quando completei 18 anos, um novo ônibus, desses coloridos da rodoviária do meu pai, apitou para mim. Passei no vestibular para gastronomia, em São Paulo. São Paulo. O nome soava tão grande, tão distante, tão barulhento quanto aqueles ônibus vermelhos. Era o destino oposto ao cheiro de mato molhado, ao silêncio da varanda, ao aconchego da rede. O dia de ir embora foi o dia mais doloroso da minha vida até ali. Lembro do abraço do meu pai, mais demorado, mais apertado do que o normal. O cheiro do seu Geraldo,
uma mistura de sabonete e baunilha que eu tentava guardar no meu olfato para a viagem toda. Lembro dos olhos da minha mãe, Manuela, cheios de lágrimas que ela tentava disfarçar com um sorriso enquanto arrumava a gola da minha camisa, como se eu ainda fosse o menino que ia para a escola. Vai, meu filho, o mundo é grande. Aprende tudo e traz um pedaço de volta para a gente, ela disse. E eu fui. Deixei meu pedacinho de mundo para trás. O coração parecia um peso dentro do peito. Cada metro de distância doía. Olhei pela janela do ônibus. Era um prata e azul, desses que iam para a capital, e vi meus pais ficando cada vez menores, até sumirem. A fazenda, os cafezais, o rio, o Gilo, tudo ficou para trás. Eu estava partindo, levando na bagagem uma infância inteira de cheiros, sabores e sensações. E naquele momento, eu não fazia ideia de que aquela bagagem não era um peso, mas sim a minha maior riqueza. Era a minha origem. E era dali, daquela terra vermelha, daquele varandão, daquela sorveteria na rodoviária que eu iria tirar forças para me tornar quem eu sou hoje. O ônibus prata e azul parou naquele lugar que mais parecia outro planeta, a rodoviária do Tietê. O barulho foi a primeira coisa que me acertou em cheio. Não era o barulho do vento no cafezal, nem o canto das cigarras. Era um rugido constante de motores, buzinas, vozes altas falando ao celular, arrastar de malas. Um turbilhão de sons que me deixou tonto. E o cheiro não era de mato molhado ou terra, era de concreto, gasolina e um pouco de fumaça de escapamento. Meu pai, sábio como sempre, já tinha arrumado tudo. Ele não era de deixar as coisas para cima da hora. Tinha alugado um kitnet para mim perto da faculdade. Filho, perto é melhor, você cansa menos e estuda mais, ele me disse. Quando eu vi o lugar, meu coração sancou mais um pouquinho. Era um cubículo, gente. Um cômodo só, com um banheiro minúsculo e uma pia de lava-louça que fazia vezes de cozinha. A janela dava para um corredor de ventilação de outro prédio. Não dava para ver o céu. Na primeira noite, deitado naquele colchão fino, o silêncio era o pior de tudo. Porque não era um silêncio de verdade. Era um zumbido baixo da cidade que nunca dormia e a ausência esmagadora do silêncio da roça. Lembrei da minha rede, do céu estrelado que a gente conseguia ver até a Via Láctea. E aquela saudade foi uma faca. Chorei baixinho, sem fazer barulho, com vergonha de mim mesmo. A faculdade foi outro choque. Eu, um cara criado no mato, entrando num curso de gastronomia em São Paulo. Muitos dos meus colegas eram de famílias ricas, tinham viajado o mundo, conheciam ingredientes com nomes complicados que eu nunca tinha ouvido falar. Eu conhecia a farinha de mandioca, o ora pronobis, o quiabo, o cheiro verde que a minha mãe plantava. Nos primeiros dias, eu me senti um peixe fora d'água. Um peixe muito deslocado. E aí veio as zoações. Ô caipira, isso aí é um processador, não um liquidificador de fazer suco de goiaba. Ou, como é que se diz quibe no interior? É coxinha de trigo? Eu ficava vermelho, encolhia os ombros e baixava a cabeça. Não tinha maldade nas zoações, mas doía. Doía porque me lembrava o quanto eu estava longe de casa. Foi aí que apareceu o anjo da guarda dele, mas com cara de brother paulistano, o Rogério. O Roger era meu vizinho de corredor no kitnet. Um paulistano da gema, criado na quebrada, cheio de ginga e o coração maior que o pão de açúcar. Ele fazia publicidade e não tinha medo de nada. A primeira vez que ele viu um grupo me zoando na cantina da faculdade, ele não pensou duas vezes. Entrou no meio, colocou o braço no meu ombro, um gesto simples que para mim na hora foi um escudo, e disse: "Deixa eu ver se eu entendi. Vocês estão zoando o cara que sabe de onde vem a comida de verdade.
Enquanto vocês decoram o nome dos chefes franceses, o Lucas aqui sabe identificar uma planta comestível no mato. Sabe a época certa de cada fruta, sabe como tirar leite de uma vaca de verdade. Vocês estão com inveja da bagagem que esse homem tem. E outra, o sorvete do pai dele é 1000 vezes melhor que qualquer um dessa cidade. Ficou todo mundo calado. A partir daquele dia, o Roger não saiu mais do meu pé. Ele me adotou. Me ensinou a pegar metrô sem me perder, me mostrou onde comprar ingredientes bons e baratos no Mercadão, me levou para conhecer a Paulista e eu, em troca, cozinhava para ele. Fazia um frango com quiabo, um feijão tropeiro, um doce de leite que deixava o kitnet inteiro com cheiro de Minas. Ele falava: Lucas, você não é menos que ninguém, você é diferente e diferente é bom. Sua raiz é seu poder, cara. Foi num desses dias. Eu tinha saído de uma aula de técnicas de confeitaria, todo enfarinhado, com uma marmita de ontem na mochila, indo pegar o ônibus lotado na volta para casa. O Roger me arrastou para um evento que ia ter no campus, uma palestra sobre tendências gastronômicas globais, seguida de um coquetel. Bora, Lucas, tem comida de graça! A gente sempre ia nesses eventos por causa disso. A comida de graça era a nossa salvação. O auditório estava cheio, muito mais chique do que o normal. Dava para sentir no ar. Não era o cheiro de livro velho e café barato. Era perfume caro, gente de terno e vestido. A gente se enfiou nos últimos lugares, no cantinho, quase escondido. E aí a palestra começou. O palestrante era um chefe renomado, dono de vários restaurantes famosos, mas eu mal conseguia prestar atenção nele, porque na primeira fila, sentada numa postura impecável, estava ela, Sandra. Ela usava um vestido vermelho vinho, simples, mas que gritava qualidade. O cabelo castanho escuro preso num coque baixo, deixando à mostra a nuca. Aquela nuca, parece bobagem, mas era tão delicada. Ela não estava apenas ouvindo, ela estava absorvendo. Anotava coisas num caderninho de capa de couro com uma caneta que parecia de ouro. A luz do auditório parecia escolher ela para iluminar. A pele clara, os olhos claros, sérios, focados. De repente, como se sentisse o peso do meu olhar, ela virou a cabeça para trás. Não foi um virar qualquer. Foi lento, gracioso, e nossos olhos se encontraram. Foi um segundo, talvez menos, mas foi o suficiente. Não foi um olhar de julgamento, de quem é esse favelado enfarinhado? Foi um olhar curioso, profundo, como se ela estivesse vendo muito mais do que apenas um estudante deslocado no fundo do auditório. E aí, gente, meu mundo parou. O barulho do auditório sumiu. Esqueci da fome, do cansaço, da poeira de trigo na minha camisa. Só existia aquele rosto. Meu coração começou a bater tão forte que eu tinha certeza que o Roger ao meu lado podia ouvir. Tum-tum, tum-tum. Um ritmo de susto, de medo, mas também de uma atração tão forte, tão imediata, que me deixou tonto. Era como se uma parte de mim, que eu nem sabia que existia, tivesse reconhecido ela. É ela! Um pensamento veio do nada. É ela! A palestra terminou e todo mundo se dirigiu para o coquetel. Eu, que normalmente seria o primeiro na fila da comida, fiquei paralisado. A vi levantar, pegar uma taça de suco, nem era álcool, era suco, e conversar com o palestrante com uma naturalidade que me doía. Ela pertencia àquele mundo. Um mundo de taças de cristal, de conversas sobre viagens à Europa, de pais poderosos que bancavam tudo. O mundo da primeira fila. Eu pertencia ao mundo do fundão, do comida de graça, do dinheiro, do suor do meu pai, que vendia picolé na rodoviária para me manter ali. A distância entre a primeira fileira de cadeiras e a última nunca me pareceu tão grande quanto naquele dia. Era um abismo de grana, de classe, de oportunidade. O Roger cutucou meu braço. Mano, tá doido, vamos comer. Eu deixei ele me levar até as bandejas, mas o sabor daquela comida fina não tinha gosto de nada. Meu paladar tinha ficado cego. Só conseguia sentir o gosto amargo da inadequação e o doce, alucinante daquele olhar. Paixão à primeira vista? Não, galera.
Foi mais que isso. Foi um reconhecimento à primeira vista. E, ao mesmo tempo, a certeza mais dolorosa do mundo. Ela era inalcançável. Quantos de vocês já se apaixonaram por alguém que parecia estar em outro universo? Alguém que, pela lógica do mundo, nunca deveria cruzar o seu caminho. É uma dor e uma beleza ao mesmo tempo, não é? Eu vou contar o milagre e o terror que foi trocar a primeira palavra com ela. Como um homem da roça, criado no mato, se aproxima de uma princesa de São Paulo sem fazer feio? Se você se identificou, se já viveu isso, me conta aqui nos comentários. Me diz, Lucas, eu também já me senti assim. Isso aqui é uma comunidade, a gente se ajuda. E, por favor, deixa seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir que não está sozinho nesse sentimento. Às vezes, a gente acha que é o único do mundo a sentir uma coisa, mas não é. O coração não escolhe hora, nem lugar, nem classe social. Ele só acontece. Foi exatamente nesse momento, com aquele gosto de inadequação na boca, e o doce alucinante do olhar dela ainda ecoando em mim, que a coisa mais inesperada aconteceu. Algo que mudaria tudo. Mas essa parte é de arrepiar os cabelos do braço. É a virada de chave que nenhum de nós, muito menos eu, esperava. Hoje, eu preciso que vocês me digam uma coisa. Será que eu devo mesmo abrir meu coração e contar o que aconteceu depois? Porque essa história é muito especial para mim. É vulnerável demais. Galerinha, vocês são insistentes, hein? Mas eu gosto disso. Tá bom. Vou contar tudinho. Porque essa noite foi mágica e assustadora. Tudo ao mesmo tempo. Lembram que eu parei no momento em que nossos olhos se encontraram no auditório? Pois é. Depois daquilo eu fiquei uns 2 dias meio perdido. Só pensava nela. Até que o Roger, o meu anjo da guarda, deu um ultimato. Cara, ou você vai lá e fala com ela, ou eu vou e digo que você é um primo meu do interior que veio me visitar e acha ela cópia da vaca de estimação que você tinha na roça. O desespero fez eu agir. Ele ri lembrando. Eu descobri que ela fazia economia numa das unidades vizinhas. Fiquei esperando na saída, escondido, por 3 dias. No 4º dia, a coragem e o medo do Roger abrir a boca falou mais alto. Ela saía sozinha, com os livros enormes no braço. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Uai, sou. É agora ou nunca, Lucas. Cheguei do lado, suando frio, e soltei a primeira coisa que veio na cabeça que nem um jegue. Desculpa, mas seu caderninho de couro é muito bonito. Que isso, Lucas? Caderninho de couro? Mas ela parou, olhou para mim e não foi um olhar de "ai, que cara estranho", foi um olhar de reconhecimento. Ela sorriu. Foi você, do fundo do auditório. Eu nem acreditei. Ela lembrou. A gente começou a andar e conversar, eu todo travado, falando da fazenda, do meu pai e sua sorveteria. Ela com uma educação que cortava o frio na barriga, me contando que amava gastronomia, mas a família queria que ela cuidasse dos negócios. Foi fácil, inesperadamente fácil. Aí, numa dessas conversas, sem pensar, eu soltei: é que cozinhar é igual na roça, tem que ter respeito pelo ingrediente, senão ele se revolta. Ela parou de novo e me olhou fixamente. Como assim? Expliquei. Falei da terra, da época certa de colher, de tratar tudo com cuidado. Seus olhos brilhavam. Foi quando eu, movido por um impulso divino ou burro, convidei: se um dia você quiser ver na prática, eu faço um jantar para você, na minha kitnet. A expressão dela mudou. Ficou séria. Sua kitnet? Eu senti o abismo de novo, aquele vácuo gelado entre nossos mundos. É pequeno, mas é limpo, eu disse, tentando salvar a situação. Ela ficou quieta por uns segundos que pareceram uma eternidade. E então, surpreendendo-me completamente, disse: tudo bem, vou. O dia chegou. Eu passei o dia todo limpando aquela kitnet de 20 metros quadrados. Esfreguei o chão, limpei a pia, passei pano na janela que dava para o corredor de ventilação. O Roger me emprestou uma toalha de mesa, vermelha, e até comprou 2 velas perfumadas.
Mano, tu é louco, mas se é isso que você quer, eu tô contigo. O cardápio? Mineiro, claro, mas não qualquer um. Frango ao molho poupador com quiabo da horta do seu Zé, um velho que tinha uma horta perto da faculdade. Angu de fubá cremoso e uma couve mineira bem temperada. Para sobremesa, doce de leite caseiro, que eu tinha feito, igual da minha mãe. Ela chegou. Lembro do vestido simples, vermelho e branco, e dos saltos altos hesitantes nas lajotas quebradas do corredor. Ela entrou, olhou em volta. A kitnet cheirava a comida caseira e vela de baunilha barata. Eu estava suando com um avental que era uma camisa velha do meu pai. Ela sentou em uma das cadeiras que eu tinha, puxada para a mesinha de madeira. Eu servi. O prato não tinha muita apresentação, mas o cheiro... o cheiro era de Minas. Aquele beijos que a Sandra deu para os pais pelo celular e o clique do fim da chamada foram como o silêncio absoluto depois de um trovão. A gente ficou ali, parados, na minha kitnet de 20 metros quadrados, ouvindo o zunido da lâmpada fluorescente. O cheiro de comida mineira ainda estava forte, mas agora misturado com a tensão no ar. Ela respirou fundo e soltou o ar devagar. Bom, acho que agora eles sabem. Ela tentou um sorriso, mas dava para ver que ela estava tremendo por dentro. A coragem que ela teve foi de dar medo, gente. Medo de verdade. Eu não sabia o que dizer. Sandra, Obrigado. E desculpa. Pelo quê? Ela perguntou, genuinamente surpresa. Pela única refeição de verdade que eu tive em anos. Por me mostrar que comida não é só sobre preço ou apresentação. Naquele momento, eu vi nos olhos dela que não era sobre pena ou curiosidade. Era respeito. Mas o mundo dela era pesado. Ela olhou para o relógio e uma sombra passou no seu rosto. Eu tenho que ir. Meu motorista, ele não pode ficar esperando até muito tarde no mesmo lugar. É complicada. A palavra motorista caiu entre nós como uma luva de ferro, lembrando a todos da distância que existia. Ela se levantou e eu a acompanhei até a porta do corredor escuro. Antes de descer a escada, ela se virou. Obrigada, Lucas, de verdade. E então, num gesto rápido e surpreendente, ela se levantou na ponta dos pés e me deu um beijo rápido na bochecha. Foi rápido, mas eu senti o calor dele por horas depois que ela foi embora. O dia seguinte na faculdade foi torturante. Eu estava caminhado pelo corredor principal, me sentindo meio que flutuando ainda por causa do beijo na bochecha, mas também com um nó de ansiedade no estômago. O que os amigos dela iam dizer? O que todo mundo ia dizer? Foi quando eu os vi. O grupo dela. Eram uns 4 ou 5. Roupas de marca, mochilas de designer, aquele ar de quem nasceu confortável no mundo. Eles estavam perto dos bebedouros, rindo de algo. E a Sandra estava no meio deles. O meu sangue gelou. Eu pensei em dar meia volta e fugir, mas foi tarde demais. Um dos caras, um alto, chamado Tiago, que sempre falava mais alto que todo mundo, me viu. E eu vi o momento exato em que o reconhecimento e depois a diversão surgiram no rosto dele. Olá ele disse, alto o suficiente para que todos ao redor ouvissem. O chefe do subúrbio. E aí, brother, o kitnet aguentou a visita ilustre? Não caiu o reboco? Risadas. Não eram maldosas, eram piores. Eram risadas de superioridade, de quem acha que a vida é uma piada e os outros são os palhaços. Eu congelei. Senti meu rosto queimar. A Sandra ficou rígida. Eu vi o constrangimento e uma faísca de raiva nos olhos dela. E aí, a melhor amiga dela, uma garota chamada Camila, de cabelo perfeito e sorriso afiado, pegou no braço da Sandra e puxou ela para perto de si, sussurrando, mas não baixo o suficiente. Sandra, pelo amor de Deus, o que você foi fazer naquele cubículo? O que o seu pai disse? Todo mundo está comentando. Foi aí que a Sandra explodiu. Ela se virou para o grupo todo e sua voz, usualmente suave, cortou o ar como uma faca. Todo mundo quem, Cami? Vocês?
que não sabem a diferença entre um foie gras e um patê de lata, que acham que gastronomia é sobre postar foto no Orkut? O grupo ficou em silêncio, chocado. Tem algumas histórias que a gente guarda aqui, no cantinho do peito, porque são difíceis de tirar para fora. Mas vocês me acompanharam até aqui, e eu prometi não esconder nada. Então, vou contar. Senta comigo, porque essa parte é forte. As coisas estavam incríveis. Graças a Sandra, eu consegui uma oportunidade num restaurante italiano chique, o Bella Vista. O chefe tinha conhecido os pais dela, e ela, com aquela lábia e convicção que só ela tinha, insistiu para que me dessem uma chance na cozinha. Eu não sabia fazer um risoto direito, mas eu sabia o sabor do amor pela comida. E deu certo. Aos poucos, fui subindo. Saí da kitnet, aluguei uma casinha simples, mas com janelas que davam para o sol, e comprei móveis decentes, uma mesa de jantar de verdade, onde a Sandra vinha jantar comigo quase todo dia. A gente sonhava alto. Era um tempo dourado. Mas o universo às vezes dá uma guinada brusca. Era uma terça-feira. Eu estava na faculdade, numa aula de gestão de negócios, quando senti meu celular vibrar sem parar. Era uma amiga da Sandra, a Carol, a única do grupo que era mais gente boa. Atendi sussurrando e a voz dela era um fio, cheia de pânico. "Lucas, é a Sandra. Um acidente no estacionamento. O guidão da moto do entregador, ela não viu, foi atropelada. Tá muito mal. A ambulância tá a caminho pro Hospital São Marcos. Ninguém quis ir com ela. Falaram que iam avisar os pais e que tinham compromisso." Compromisso. Eu ouvi aquilo e uma fúria cega, gelada, tomou conta de mim. Ninguém foi com ela. Eu gritei no telefone, sem me importar com a aula. Ninguém! Desliguei. Levantei tão rápido que a cadeira caiu para trás com um estrondo. Não disse uma palavra para o professor. Saí correndo. Corri como nunca tinha corrido na vida. Cada batida do meu coração era um grito. "Sandra! Sandra! Sandra!" Peguei um táxi na rua, suado, desesperado. Hospital São Marcos o mais rápido que o senhor puder. A viagem foi uma eternidade. Só lembro de rezar, de prometer tudo o que era santo, de suplicar para que ela estivesse viva. Cheguei no pronto-socorro como um louco. "Sandra Almeida Soares, onde ela está? Ela acabou de chegar de ambulância." A enfermeira me olhou com pena. "Ela está indo para a cirurgia. Trauma grave, hemorragia interna. Ela está entre a vida e a morte, jovem. Os pais já foram avisados." Entre a vida e a morte. Aquelas palavras me derrubaram. Eu caí num daqueles bancos de plástico duro e enterrei o rosto nas mãos. Não chorei. Eu tremi. Um tremor de desespero absoluto. Sozinho. Naquele corredor frio e cheirando a álcool. Foi quando eles chegaram. Primeiro, o silêncio. O barulho dos sapatos sociais parou na minha frente. Eu levantei a cabeça lentamente. Era o Sr. Sandro e a Dona Helena. Ele de terno impecável, o rosto uma máscara de choque e horror contido. Ela, pálida como mármore, segurando a bolsa de couro italiano com uma força branca. Os olhos dela me viram e o que havia neles não era gratidão. Era incredulidade, raiva, como se a minha presença ali fosse um insulto a mais naquela tragédia. "O que você está fazendo aqui?" A Dona Helena perguntou, e a voz dela era um corte frio. Eu me levantei, meus joelhos ainda fracos. "Vim ficar com ela. Ninguém veio com ela, senhor. Eu vim." O senhor Sandro olhou para mim e pela primeira vez eu vi algo além do empresário rigoroso. Eu vi um pai aterrorizado. Como ela está?" Ele perguntou e a voz dele falhou. "Os médicos disseram que é grave, que ela está na cirurgia, entre a vida e a morte." Repetir aquelas palavras doía fisicamente. Dona Helena levou as mãos ao rosto e soltou um soluço abafado. O senhor Sandro a segurou pelo ombro, mas seus olhos não saíam de mim.
Havia uma guerra acontecendo dentro dele. O preconceito de meses contra aquele gesto simples, cru de eu ter largado tudo para estar ali, sozinho, pela filha dele. As horas que se seguiram foram as mais longas da minha vida. Nós ficamos naquela sala de espera silenciosa. Eles num canto, eu noutro. O abismo entre nós era maior do que nunca, preenchido apenas pelo tic-tac de um relógio de parede e pelo terror silencioso que pairava no ar. De vez em quando, uma enfermeira saía e dava um boletim. Ainda está em cirurgia. Estável, mas crítica. A cada notícia, o Sr. Sandro ficava mais cinza. A Dona Helena rezava baixo. Eu não rezava. Eu gritava a Deus por dentro, com minha alma. Por favor, deixa-la viver. Eu farei qualquer coisa. Eu vou embora se for preciso. Só deixa-la viver. Depois de 6 horas, o cirurgião saiu. Ele estava exausto. Nós nos levantamos de um salto, os 3. Ela está viva, ele disse, e o alívio que tomou conta daquela sala foi quase tangível. Foi muito grave. Perdeu muito sangue. Partes do baço, uma hemorragia interna massiva, mas ela é forte. Agora é esperar. As próximas 24 horas são cruciais. A Dona Helena desabou a chorar no ombro do marido. O Sr. Sandro assegurou ela, e então ele olhou para mim e fez um pequeno, quase imperceptível aceno com a cabeça. Um aceno de reconhecimento, de que naquela hora não importava de onde eu vinha. O que importava era que eu estava lá. Eu não disse nada, só acenei de volta com os olhos cheios de lágrimas que eu finalmente deixei cair. E naquela sala de espera fria, com o cheiro de morte dando lugar à frágil esperança, os 3 monstros que éramos, o pai rico, a mãe orgulhosa e o namorado pobre, nos tornamos por uma única e dolorosa razão apenas uma coisa: uma família, unida pelo amor à mesma pessoa que lutava para não nos deixar. As próximas 24 horas depois da cirurgia foram um purgatório. Um silêncio pesado, quebrado apenas pelos sons dos monitores da UTI, que eu imaginava de fora. Eu não podia entrar, claro, só familiares. Eu ficava do lado de fora daquela porta de vidro, vendo a silhueta dela na cama, cheia de tubos e fios, tão pequena e frágil contra os lençóis brancos. O Sr. Sandro e a Dona Helena se revezavam. Ele saía para fazer ligações urgentes, a voz sempre contida, mas o rosto uma máscara de preocupação. Ela ficava sentada, rigidamente, olhando para a filha, as mãos entrelaçadas num aperto de dor silenciosa. Eu não comi, não dormi. Só ficava ali, parado, naquele corredor frio, rezando para cada bip daquele monitor não ser o último. Na manhã do 2º dia, o médico saiu com um pequeno sorriso no rosto. Ela está reagindo. Os sinais vitais estão se estabilizando. Vamos começar a reduzir a sedação. Ela pode acordar em algumas horas. O alívio foi tão grande que me deixou tonto. A Dona Helena chorou de verdade, abraçando o marido. E o Sr. Sandro? Ele olhou para mim através do corredor e, pela primeira vez, seus ombros não estavam eretos de orgulho. Estavam curvados de gratidão e cansaço. Horas se arrastaram, até que, no final da tarde, uma enfermeira veio até nós. Ela está acordando. Está confusa, mas consciente. Podem entrar, um de cada vez, por favor. A Dona Helena entrou primeiro. Ficou uns 10 minutos. Quando saiu, seu rosto estava molhado de lágrimas. Mas agora era um de alívio. Ela me reconheceu, ela sussurrou para o marido. O Sr. Sandro entrou em seguida. Ficou mais tempo. Quando saiu, ele parecia ter envelhecido 10 anos, mas havia uma paz nos seus olhos. Ele veio direto até mim. Lucas! A voz dele estava rouca, carregada de uma emoção crua que eu nunca tinha ouvido. A primeira coisa que ela falou, depois do nosso nome, foi o seu,
Um calafrio percorreu todo o meu corpo. Ela pediu por você. Ele colocou a mão no meu ombro. O gesto era desajeitado, pesado, mas era sincero. Nós não sabemos como agradecer por você ter estado aqui, por ter vindo, por ter ficado. Eu fui um tolo. Dona Helena se aproximou. E ela não me olhava mais com raiva. Olhava com uma humildade ferida que era mais poderosa que qualquer palavra. Ela quer você. Por favor, vai lá. Com o coração batendo na garganta, eu entrei na UTI. O cheiro era forte, de antisséptico. O som dos monitores era assustador. E lá estava ela, pálida, com um tubo de oxigênio no nariz, os olhos semicerrados, mas ela virou a cabeça lentamente para mim. Seus olhos se focaram e um fraquíssimo, tênue sorriso apareceu em seus lábios ressecados. Lucas! A voz dela era um sussurro rouco, quase inaudível. Eu me aproximei, segurei sua mão que estava fria. Tô aqui. Sandra, eu tô aqui. Cheirinho de café? Ela sussurrou confusa, referindo-se ao meu café da manhã que eu ainda carregava na roupa. Eu ri. Um som engasgado, cheio de lágrimas contidas. É o meu café mesmo. Ela fechou os olhos por um segundo, como se estivesse concentrando todas as suas forças. Tô com fome. Alívio, amor, uma dor imensa, tudo se misturou dentro de mim. O que você quer comer? Mando trazer qualquer coisa. Ela abriu os olhos e me olhou fixamente, com uma clareza que cortou através da medicação e da dor. Seu angu com frango e quiabo, como naquela noite. Ela queria minha comida, a comida da kitnet, a comida que tinha alma. Chorei. Não consegui segurar. Assenti, incapaz de falar. Dei um beijo na testa dela e saí da UTI, esfregando o rosto. Os pais dela estavam lá, esperando, ansiosos. Ela pediu angu com frango e quiabo, eu disse, minha voz falhando. A dona Helena pareceu chocada, mas ela mal pode comer. E angu? Aquela pasta? Foi então que o Sr. Sandro interveio. Ele colocou a mão no braço da esposa e olhou diretamente para mim. Seus olhos estavam sérios, mas cheios de uma nova determinação. Lucas, você ouviu o que minha filha pediu. Ela não quer a comida da nutricionista do hospital. Ela quer sua comida, a comida que a fez se sentir em casa, a comida que a trouxe de volta para nós. Ele fez uma pausa e a próxima frase mudou tudo. Eu te levo para nossa cozinha. Nossa casa é a sua. Use o que precisar. Faça para ela, por favor. Gente, eu cozinhei para Sandra na cozinha de mármore da mansão dos Soares. O contraste era surreal. Panelas de copper, facas de aço inoxidável alemão, e eu lá temperando o frango com alho e sal com o mesmo cuidado que tinha na minha kitnet. O Sr. Sandro ficou lá, quieto, me observando, me trazendo uma tigela, uma colher, sem dizer uma palavra. Era o seu jeito de ajudar, de agradecer. Fiz uma porção pequena, leve, um angu cremoso, o frango desfiado no molho poupador, 2 quiabinhos. Voltamos para o hospital. Os médicos autorizaram, com ressalvas. Eu me sentei na beira da cama. A dona Helena ajudou a Sandra a se sentar, arrumando os travesseiros. Com mãos que tremiam um pouco, eu peguei uma pequena porção na colher. Ela abriu a boca, frágil como um passarinho. Coloquei a comida. Ela mastigou lentamente, os olhos fechados. E então as lágrimas começaram a escorrer silenciosamente pelo seu rosto. Ela não disse nada, só abriu os olhos e me olhou. E naquele olhar havia toda a gratidão, todo o amor e toda a memória daquela primeira noite. Era o sabor da vida, o sabor da nossa história.
O Sr. Sandro, de pé ao lado da cama, virou o rosto para a janela, escondendo a emoção. A dona Helena segurou a mão da filha, chorando baixinho também. Naquele quarto de hospital, o cheiro de comida aguada misturada com o cheiro do álcool em gel, não havia mais abismos. Havia apenas uma família, unida pelo amor e por um simples, mas poderoso prato de comida. Foi o maior obrigado que eu já recebi na vida. Curte, comenta e compartilha. Me diz nos comentários. Já tiveram um momento em que a comida foi muito mais que alimento? Foi um remédio, um conforto, uma memória? Vocês não vão acreditar no que aconteceu depois que a Sandra teve alta. A vida, quando decide virar o jogo, vira com tudo. Se preparem que eu vou contar o que aconteceu. A Sandra estava se recuperando na mansão dos pais. Eu ia todo dia, com a permissão total deles. E isso já era um milagre por si só. Sempre levava um buquê de flores do campo, aquelas simples. Margaridas e rosas do jardim da Dona Esaura, minha vizinha. A Sandra adorava. Certa tarde, chegando lá, a atmosfera estava diferente. Carros importados enfileirados na entrada, uma tensão silenciosa no ar. A governanta, Dona Marta, veio me receber mais séria que o normal. O Sr. Sandro está numa reunião muito importante, Lucas, com o Sr. Tadeu Moraes. O nome não me disse nada. Ela viu minha expressão vazia e sussurrou impressionada. O homem mais rico do setor de mineração do país, moço. A reunião decide o futuro da empresa do seu Sandro. E não tá indo bem, dá para sentir daqui. Levei as flores para Sandra. Ela estava no quarto, ainda fraca, mas melhor. Estão todos lá embaixo, no escritório, fechados há horas. Ela me contou preocupada. O papai está desesperado. Vou fazer um lanche para você e, quem sabe, um cafezinho para eles. Ela concordou com um sorriso fraco. Desci para a cozinha da mansão. Não pensei em nada sofisticado. Pensei em conforto, em alma. Lembrei do que a Sandra amava. Peguei farinha de fubá da melhor que tinha. Fui fazer angu. Não aquele angu cremoso, mas um angu mais firme, daqueles que corta com a faca, que é pura memória afetiva. Enquanto isso, peguei um queijo Minas Frescal e levei à chapa. A gordura foi derretendo, aquele cheiro irresistível de queijo dourando começou a subir. Para finalizar, peguei umas linguiças caipiras que eu mesmo tinha feito e coloquei para fritar. Era a trindade mineira do conforto. Angu, queijo frito e linguiça. O cheiro era divino. Fiz um arroz fresquinho, o cheiro invadiu a cozinha, subiu pelo duto de ventilação, escapou pela porta. Era um cheiro que não era de um jantar fino. Era de fazenda, de infância, de simplicidade poderosa. Eu estava virando o angu numa forma quando a porta da cozinha se abriu de repente. Não era a Dona Marta, não era o Sr. Sandro. Era um homem alto, imponente, de terno que custava mais que minha Brasília vermelha, mas com um rosto confuso. Seus olhos estavam vidrados na chapa onde o queijo chiava. Ele parecia hipnotizado. Atrás dele, o Sr. Sandro e outros 3 executivos pareciam constrangidos. O que é esse cheiro? O homem, o Sr. Tadeu, perguntou, sua voz grave perdendo a frieza empresarial por um instante. Eu, com a espátula na mão e um avental manchado de fubá, congelei. É só um jantar para Sandra, senhor. Angu com queijo frito e linguiça. O Sr. Sandro tentou intervir, nervoso. Tadeu, desculpe a interrupção, é o namorado da minha filha, ele... O Sr. Tadeu ignorou completamente o Sr. Sandro. Ele deu 2 passos para dentro da cozinha, seus olhos fixos no angu dourado na forma. Ele parecia um homem sonâmbulo. Angu, ele repetiu, a palavra saindo como uma reverência. Meu Deus, angu! Eu não comi angu desde os 8 anos de idade. Minha avó, ela fazia na roça, em Pará de Minas. Naquele fogão a lenha, ela me dava numa tigela de madeira. Ele ficou em silêncio por um longo momento, todos nós observando, paralisados. Ele não era mais o magnata mais poderoso do Brasil. Era um menino com saudade da avó. Ele então se virou para o Sr. Sandro e seus olhos estavam brilhando. Sandro,
Cancelemos a reunião. O coração do Sr. Sandro deve ter parado. Eu tenho certeza que o meu parou. O Sr. Tadeu continuou, apontando para mim. Meu jovem, eu sei que está preparando o jantar para sua namorada. Tem como fazer para nós também? Respondi num tom de firmeza. É claro que sim. Ele sorriu de orelha a orelha e disse: Esta comida de verdade. Esqueçam os números por uma hora. Quero comer isso. Quero lembrar de como é ter alma. O silêncio foi absoluto. O Sr. Sandro me olhou, seus olhos ficaram com uma mistura de pânico e esperança. Eu respirei fundo. Faço com honra, senhor. Mas angu sozinho não é jantar. Deixa eu fazer um feijão tropeiro, uma couve, um frango com quiabo? O Sr. Tadeu sorriu, um sorriso largo, genuíno, que chegou aos olhos. Moço, você pode fazer o que quiser, mas faça com esse mesmo cheiro. Aquelas 2 horas na cozinha foram as mais intensas da minha vida. Cozinhei como nunca, não para impressionar, para alimentar a alma daquelas pessoas. Cortei, temperei, refoguei com uma concentração que vinha do mais profundo do meu ser. O Sr. Sandro, incrivelmente, ficou na cozinha, me passando tigelas, me olhando com um respeito que beirava a veneração. Servimos na sala de jantar. Não foi um jantar fino. Foi uma comida farta, caseira, mineira da gema. Eles comeram em silêncio no início. Depois, os murmúrios de aprovação começaram. O Sr. Tadeu não falou uma palavra. Comeu tudo. Limpou o prato com um pedaço de pão. Quando terminou, ele se recostou na cadeira, olhou para o Sr. Sandro e disse as palavras mais incríveis. Sandro, qualquer homem que tem um jovem como este na sua família, que cozinha com essa honestidade, é um homem que eu posso confiar. Os negócios a gente acerta amanhã, mas hoje você me alimentou de uma forma que eu não sentia há décadas. Os negócios foram fechados no dia seguinte, em termos muito mais favoráveis para o Sr. Sandro. Naquela noite, naquela cozinha, eu não tinha salvado apenas um jantar. Eu tinha, com um simples angu, salvado o futuro da família da mulher que eu amava. E mostrei que o maior luxo do mundo não está no preço do ingrediente, mas na memória afetiva que ele carrega. E aí, galera, já imaginaram que a comida de vocês poderia fechar um negócio de milhões? Curte, comenta e compartilha muito esse vídeo. Me conta nos comentários, qual a comida da sua infância que te transporta no tempo? A que te faz lembrar de alguém especial? Pessoal, olha só onde eu estou. Essa terra, essa mesma terra vermelha que manchava meus pés quando eu era menino, que eu achava que era só sujeira, hoje eu sei que era semente de tudo que ia crescer dentro de mim. É difícil até falar sem que o coração pare, porque olhar para trás é ver o menino que corria assustado com cobra no mato, que achava que o ônibus era coisa de outro mundo, e ver o homem que está aqui hoje. A Sandra, minha Sandra, ela não só se recuperou, ela renasceu e nós nos casamos. Não na igreja mais cara de São Paulo. Foi aqui, debaixo deste céu mineiro, com cheiro de terra molhada e café florido. Ela disse sim descalça, com flores do campo no cabelo, e naquele momento eu não estava me casando com a herdeira dos Montenegro. Eu estava me casando com a menina que chorou, com o gosto do meu angu, porque sentiu o sabor de um lar que ela nunca tinha tido. E aí, a gente tomou a decisão que mudou tudo. Voltamos para casa, para Minas. A loja do meu pai, sua vida inteira estava esperando por mim. O seu Geraldo, mais curvado, mas com os mesmos olhos bons, me entregou as chaves. Toma, Lucas, cuida disso com carinho. E eu cuidei. Mas eu também ousei. Lembrei das manhãs frias, do vapor do café coado no coador de pano da minha mãe, e eu pensei, isso tem que virar sorvete. O primeiro lote de sorvete de café especial, galera, foi um fracasso. Ficou amargo, granulou, joguei tudo fora. A Sandra me encontrou na cozinha de cabeça baixa,
me sentindo aquele menino que não era bom o suficiente de novo. E sabe o que ela fez? Ela pegou uma colher, experimentou a segunda tentativa e disse: "Tá quase. Só falta amor." E foi isso que eu coloquei. Amor. E deu certo. O povo da cidade veio, experimentou, e a fila na porta da sorveteria começou a virar notícia. Não era mais a lojinha do seu Geraldo. Era a sorveteria do Lucas. E então, o de doce de leite da vó Manuela, o de queijo com goiabada, o de paçoca de amendoim torrado na hora. Cada sabor era um pedaço da minha história. Cada colher era uma memória que eu embalava e vendia. E as pessoas não compravam só sorvete. Elas compravam um pedacinho dessa sensação, desse calor de casa. A loja virou 2. 2 viraram 10. 10 viraram uma franquia que se espalhou pelo Brasil como fogo no capim seco. E um dia, um e-mail chegou. Prezado Lucas, somos de um distribuidor em Kyoto, Japão. Estamos interessados em... Desculpa, pessoal. É que o menino que olhava os ônibus coloridos na rodoviária, imaginando os lugares, agora manda seu sorvete para o Japão. O menino que tinha vergonha do seu waiso. Meu pai, ele se aposentou de vez. Ele e a mãe, a dona Manuela, estão aqui na fazenda. Meu pai cuida das galinhas, como se cada uma fosse uma empregada dele. E a minha mãe, ela ganhou não uma nora, ganhou uma parceira de causos. A Sandra senta com ela na varanda o dia inteiro e eu ouço as risadas de lá de longe. Ela conta todas as histórias da minha infância, até a da vez que eu tentei ordenhar a vaca errada e levei um coice para Sandra, que ama cada detalhe. Os pais dela, o Sr. Sandro e a Dona Helena, eles trocaram os jantares de gala pelos nossos encontros na varanda com um prato de barro e um café fresquinho. O Sr. Sandro ajuda meu pai a consertar a cerca e fica orgulhoso como se tivesse construído um arranha-céu. A Dona Helena aprendeu a fazer quitanda com a minha mãe. Eles se perderam de ricos e se acharam como gente. E a próxima visita deles... galera, a próxima visita não será só para um fim de semana. Eles vêm para ficar. E será por uns bons meses, pois a Sandra, a minha guerreira, a minha paixão, está grávida. E não é de um, são 2. 2 corações batendo. 2 vidas que vão crescer ouvindo os mesmos causos na varanda, correndo descalços neste mesmo cafezal, provando o sorvete que o pai inventou. Da kitnet para isso. Do desespero no hospital para esta bênção. Da zoeira na faculdade para esta família que é um caldeirão de amor. E eu conto isso para vocês por um motivo. Porque alguém aí pode estar no fundo do poço, se sentindo o Lucas da kitnet, sozinho, assustado, acreditando que o seu sotaque, a sua simplicidade, a sua origem é um peso. Deixa eu te contar um segredo. É sua âncora, é sua força, é o seu superpoder. A sua verdadeira riqueza não está no que você não tem. Está na bagagem que você carrega e que ninguém mais no mundo tem. A sua história. Abrace suas raízes. Elas não te prendem. Elas te alimentam para que você voe para lugares que nem o ônibus mais colorido da rodoviária pode te levar. Cozinhe com alma, ame com coragem e nunca, jamais duvide que o menino da roça, com as mãos sujas de terra e o coração cheio de sonhos, pode conquistar o mundo. Obrigado. Obrigado por terem caminhado comigo. Esta não é uma despedida, é uma até logo. Agora, me conta aí nos comentários, qual é a sua vitória hoje? Pode ser a menor do mundo. Me conta, vamos comemorar juntos. Curte esse vídeo com o coração. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje.
Um abraço apertado do seu amigo, Lucas. A vida é boa, gente. Acreditem.